Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula EAD, vamos para a nossa segunda aula e vamos começar falando a respeito da máscara africana. Dando continuidade aí ao nosso segundo capítulo. Semana passada nós falamos sobre os grafismos africanos e hoje nós vamos falar sobre as máscaras, a importância que essas máscaras têm para os povos africanos. Então, o que essas máscaras significam para esses povos? Essas máscaras, o povo africano cultua muito, confecciona muito essas máscaras, por quê? Porque elas fazem referência, elas servem, para fazer referência às divindades, às forças da natureza, aos rituais, dos povos africanos. Para isso que eles utilizam essas máscaras. Então, eles produzem, cada povo, produz as suas máscaras com determinadas características e com determinada intenção, que nós já vamos ver a seguir. Cada povo faz a sua máscara com alguma intenção. O uso da máscara pode ser considerado um ponto em comum entre diversos povos da África, embora, como eu falei, cada máscara guarde características próprias da cultura que o produziu. Uma outra coisa muito interessante é que vários artistas usaram e usam essas máscaras africanas como inspiração para suas próprias artes. Um artista que fez isso foi o Pablo Picasso. Então aqui, olha, na página 32, nós temos aqui essa obra chamada As Senhoritas de Avignon, do Pablo Picasso. E essa obra, ela foi uma obra que marcou o início do cubismo. O cubismo nós vamos estudar mais para frente, Não quero falar nesse momento sobre esse assunto para não confundir os temas. Mas o Pablo Picasso fez essa obra inspirado nas máscaras africanas. E isso foi um divisor mesmo de águas, no que diz respeito ao movimento, ao cubismo, ok? Então aqui na página 33, nós vamos poder encontrar dois tipos de máscaras. Essa aqui é uma máscara do povo da região de Camarões, e eu até grifei, vocês também podem grifar no livro de vocês. Por quê? Ela é uma máscara, como eu falei, eles usam essas máscaras para determinadas finalidades, Essa, por exemplo, do povo de Camarões, ela era usada com a intenção de intimidar e espantar más influências, Então eles fazem danças, fazem rituais e usam essas máscaras acreditando que vão espantar maus espíritos e coisas assim desse tipo. E essa outra máscara, vocês podem perceber que ela tem uma fisionomia assim, ela é alongada, o material é utilizado uma madeira, as características assim dessa máscara são bem diferentes da máscara de baixo, Vocês podem perceber, essa aqui é uma máscara muito mais elaborada e pintada. Essa máscara aqui pertence ao subgrupo Cuba do Sul e ela simboliza o espírito masculino, considerada uma forma de alerta aos jovens para os perigos que podem enfrentar durante o período de transição para a vida adulta, Olha só que interessante. E a arte que eles usam, os grafismos, Aqui nós temos uma máscara e um grafismo africano em cima, como aqueles que eu pedi que vocês fizessem na aula anterior, tá? Esse é de um outro povo, desculpem se eu pronunciar errado, mas aqui eu leio Biva, alguma coisa assim. E eles são habitantes do sudoeste de Burkina, tá? Olha que interessantes, padrões geométricos, como nós aprendemos na aula anterior.
ok? Então, vamos fazer uma atividade, tá? E logo em seguida nós vamos fazer a correção da atividade anterior. Eu vou deixar para vocês a página 34, para que vocês leiam os textinhos aqui. E aí tem o número 1, número 2 e número 3. E aí vocês vão preencher cada máscara correspondente à característica do texto, tá? E aí na próxima aula nós vamos ler juntos e vamos ver se vocês associaram de maneira correta as características com as máscaras. Na nossa aula anterior, eu deixei que vocês fizessem a página 23 como atividade, né? Então vamos fazer agora a correção dessa atividade. Então aqui diz: assinale a alternativa falsa e depois reescreva-a corretamente nas linhas abaixo. Então a primeira alternativa diz: a produção cultural da África tem uma única identidade. Será? A África tem uma única identidade só? Eu acho que não, né? Pelo que nós aprendemos, a África é muito plural, né? Ela é muito grande e ela tem muitas identidades, né? Cada povo tem a sua própria identidade, suas características. Então, essa é a alternativa falsa, a primeira. Então, vocês vão grifar e depois podem reescrever. A produção cultural africana é rica e múltipla, ok? E dando continuidade à nossa correção, temos nas outras duas alternativas dizendo o seguinte: os objetos e as manifestações culturais tradicionais são expressões da religiosidade, da formação social e da política em diversas sociedades africanas. Sim, é a alternativa verdadeira, então nós não vamos assinalar. E a última diz: a tradição de algumas culturas africanas é passada principalmente de forma oral pelos griots. Lembram que nós falamos sobre os griots, que são os contadores de histórias e que passam para os mais jovens, né, as histórias sobre a cultura deles e esse tipo de coisa. Então, a última alternativa também é verdadeira e nós também não vamos grifar. Então, a aula de hoje falamos sobre as máscaras africanas. Ficou então para vocês uma pequena atividade no livro para finalizar o nosso capítulo 2, página 34, que nós faremos a correção na próxima videoaula. E como atividade prática, esta semana eu vou deixar um desafio. Esse desafio eu estou fazendo com as 3 turmas, ok? É um desafio bem interessante que vocês vão poder saber na próxima videoaula que vocês vão acessar já já, tá? Quero que todos participem e quero lembrá-los que poucos alunos me entregaram os grafismos africanos. Então, aqueles que não me entregaram, têm até sexta-feira, dia 15, para fazer, ok? Vamos assistir a aula prática? Até a próxima videoaula.